E eu já vou começar com uma correção, já pedindo desculpa. A gente que não entende, né, doutora? Verdade. Meias compressivas. Isso. Não meias compressoras. De onde eu tirei isso? Acho que é parecido, né? Tudo de compressão, né? É verdade. Então, já vou começar com essa pergunta. O que são as meias compressivas? Então, assim, as meias compressivas são meias que elas têm uma regulagem própria, né? Que elas são mais compressivas na parte de baixo, da parte do tornozelo, e vão graduando essa compressão para gerar um conforto para as pessoas, né? Tem diversas indicações para gerar um conforto para as pessoas, dar maior, assim, não ter aquela sensação de pernas cansadas, para as pessoas que ficam muito tempo em pé, e também auxiliam na prevenção de trombose, né? Pacientes que vão passar por uma cirurgia ou pacientes que têm alto fator de risco para ter trombose, e também elas servem como tratamento e alívio de sintomas de algumas doenças vasculares. Olha que interessante, quantos benefícios, né, num só objeto, vamos dizer assim. A gente tem até uma imagem para explicar para o pessoal de casa. É mais ou menos isso, doutora? Explica pra gente. Né? A veia, ela dilata, né? E ela vai enfraquecendo as paredes e às vezes vai se tornando tortuosa. E a meia tem esse intuito de você manter essa compressão da veia, né? E manter uma melhor circulação, para fazer com que o sangue não fique parado. A gente fala, não cause aquela estase sanguínea no terço distal da perna, que acaba evoluindo com aquele cansaço do final do dia, evoluindo com aquela dor, aquele inchaço no final do dia, né? E quando a gente fala dessas meias compressivas, que a gente sabe assim, que vão ajudar a trazer inúmeros benefícios, como a senhora colocou agora, mas quem que pode usar? Qualquer pessoa que está assistindo fala assim, eu vou usar, ou não é bem assim? Então, assim, a gente tem alguns tópicos importantes, né, para como você escolher a sua meia, né? Tem alguns pacientes mais idosos que têm algumas outras doenças que a gente tem uma contraindicação de algumas doenças que não é recomendado. Então, aí o paciente tem que passar por uma avaliação para ver se ele não tem nenhuma dessas doenças, para ver se ele não tem nenhuma outra contraindicação que não pode usar, né? Dentro das meias, a gente tem 3 tipos de graduação. Primeiro, então, a gente fala assim, que é a escolha da graduação da meia. Tem baixa compressão, média compressão e alta compressão. A baixa compressão, que até seria mais ou menos esse modelo aqui, que até é um modelo assim mais esporte, assim, né? Até é um modelo que serve para pacientes que não têm doença. Olha. Para pacientes para usar no dia a dia. Até agora no frio, vai chegar o friozinho, a gente coloca uma meia, né? Isso. Aí tem até esse modelo aqui para as mulheres, também que tem de baixa compressão, que ela é meia fina, ó. Ai, que legal. Então, assim, ela tem meia fina, tem meia cor da pele, né? Então, assim, para homens, que é igual uma meia mesmo, né? De masculina, né? Então, assim, essa tem cor branca, bege, marrom. Essa de baixa compressão serve para dar conforto. Perfeito. Pra gente não chegar no final do dia com aquela perna cansada, inchada, desconfortável, sensação de que tá carregando o mundo nas pernas, né? Principalmente para pessoas que trabalham bastante tempo em pé. As meias de média compressão, elas servem para evitar a trombose, prevenir a trombose em certos casos, né? Para pessoas que já apresentam doenças vasculares, para melhorar esses sintomas, e também pode usar para melhora dos sintomas no dia a dia. Olha. E as meias de alta compressão já são meias mais específicas, que servem, que aí passando por uma consulta médica para poder saber a indicação, que aí são pacientes que já têm patologias mais graves. Perfeito. Né? E doutora, quando a gente fala do uso das meias, né? Nós mulheres, querendo ou não, a gente já está acostumada a usar meia, né? Porque sem ser a fim indicativo, né? No caso, por vocês especialistas, a gente usa já no nosso dia a dia meia calça, com vestido, com uma saia. Agora, e os homens? Os homens também, nesse caso, podem usar. E qual é a reação deles, assim? Eles usam geralmente? Falam, não, eu tenho que usar porque a doutora indicou. Como que é a aceitação aí do público masculino? A maioria dos homens que procuram os médicos, eles já estão com sintomas, né? Então, a maioria, assim, quando eles têm sintomas, a tendência é de ter uma adesão boa ao tratamento, né? Perfeito. Muito interessante que você falou também, que assim, as mulheres já estão acostumadas. Uma outra coisa importante de se falar das meias é a altura, que muita gente pergunta, ai, doutora, tem aquela que vem embaixo do joelho, ou tenho que usar meia calça, qual que é a indicação? A maioria dos pacientes, a meia até o joelho aqui, que vem até a 3/4, que a gente chama, que a gente sempre posiciona 2 dedos abaixo do joelho, ela resolve 80 a 90% dos problemas. Então, a maioria das vezes é suficiente você usar uma meia até o joelho. Então, os homens
homens têm essa adaptação. Até aqui eles conseguem usar com facilidade. Meias mais altas são interessantes, passando por avaliação médica, sendo você tem uma patologia e é indicado você usar a meia mais alta e até meia calça. Ou em alguns casos, que eu gosto de indicar para algumas mulheres, a meia 7/8 quando ela quer usar meia fina, porque aí fica mais bonito com a roupa, né? Verdade. Porque daí não fica aquele espaço. Mais confortável também, bem bacana. Temos mais uma imagem aqui para o pessoal de casa ver. Aqui, doutora, seria mais ou menos explicando sobre o fluxo sanguíneo. Isso. Então, o fluxo sanguíneo, na verdade, aqui é um fluxo sanguíneo que seria um fluxo normal. O sangue subiu e aí essas válvulas se fecham e o sangue não reflui. Aqui é quando a veia está danificada, o sangue sobe, essa válvula aqui, ela não se fecha, ela fica aberta. E aí o sangue volta para cá, o que causa aquele inchaço, aquela sensação de pernas pesadas. A meia vai fazer com que essa musculatura comprima e esse sangue não reflua. Olha, né? ótimo. Então ela ajuda nisso aí. E na próxima imagem, para a gente conversar também, que fala justamente aqui. No caso, a ação da meia, doutora? Isso, então como eu falei no começo, a meia ela tem uma compressão, tem gente que fala assim, mas a meia é muito apertada. Na verdade, ela não é apertada, ela tem uma graduação, né? Tanto que pode ver que as que tem mais flechinhas, a graduação dela aqui embaixo é maior. E essa graduação permite ela comprimir tanto o sistema superficial venoso quanto o sistema profundo, né? Então ela tem uma graduação que começa aqui de baixo, no tornozelo, onde ela é mais alta, e daí progressivamente essa graduação vai diminuindo até chegar lá no joelho. Perfeito. Quando a gente fala aí dos benefícios, né, como a senhora colocou, isso é a curto prazo, a longo prazo? Quanto tempo eu devo usar essa meia também? Então, assim, quando é para pacientes do dia a dia, o benefício da meia, ele é a curto prazo. Enquanto você estiver usando, você terá o benefício. Então, assim, se você parar, muitos pacientes, doutor, eu preciso usar todo dia, você vai ter efeito durante o tempo do uso, né? Então, assim, se a pessoa usar diariamente, ela vai se acostumar, ela vai perceber que quando ela tira, ela sente falta daquela meia. Ela não serve para comprimir a veia e manter essa compressão. A partir do momento que a pessoa tira a veia, tira a meia, a veia torna-se doente novamente, no caso de pessoas que têm problemas, ou a circulação volta ao sistema normal dela. Então, o efeito dela é a curto prazo. Ótimo, né? Muito importante ressaltar. E quando a gente fala da meia também, uma dúvida frequente, até mandaram pra gente aqui no nosso WhatsApp, sobre se tem alguma relação com a cirurgia bariátrica. Quem fez a cirurgia bariátrica deve usar essa meia? Sim. Por quê? A cirurgia, a meia indicada na cirurgia bariátrica é essa aqui, ó. É essa que a gente chama de meia antitrombo. Até geralmente é branca, que os pacientes vestem, né? Essa meia branca aqui. Ela é meia antitrombo. Por que é usada essa meia? A cirurgia bariátrica, não somente a cirurgia bariátrica, quanto qualquer cirurgia, ela é um fator de risco para causar trombose. Como a pessoa fica em repouso, tem toda a inflamação do processo inflamatório de um trauma cirúrgico, ela libera alguns elementos que têm fator de risco para causar trombose. Como a cirurgia bariátrica é realizada em obesos, obesidade é outro fator de risco para causar trombose. Então, ela é bem indicada, não só a meia, quanto outras formas de prevenção de trombose na cirurgia bariátrica, porque é uma cirurgia de grande porte realizada em obesos. Então, são dois fatores de risco importantes para a trombose. Então, é usada no método de prevenir a trombose. Por isso que ela é utilizada. Interessante, muito bom. E tem uma perguntinha chegando aqui, que eu acho que ela é bem frequente também. A Kátia Souza, ela tá falando que ela tá gestante de 7 meses e está sofrendo muito com os inchaços. Essas meias ajudam, doutora? Ajudam, com certeza. Elas são bem indicadas na gestação. Elas ajudam bastante, né? Na gestação, ela é um dos poucos casos que a melhor indicação é a meia calça mesmo, principalmente por causa da compressão do útero ali, né, na pelve, e acaba dificultando esse retorno venoso, mas ela ajuda bastante na gestação. Ajuda nos inchaços, ajuda na melhora do cansaço das pernas, ajuda na melhora da sensação de peso, ajuda em tudo isso, até de queimação, notícia, então, ajuda bastante. Para as mamães. Para gestantes. A Vânia de Prudente, as meias só podem ser usadas após cirurgias? Não, a gente até já explicou, né? Isso, ela tem várias indicações. Com certeza. Deixa eu ver o que mais. Meias estão por transição caras. Depende, né, doutora? O que é caro? É saúde, né? É isso mesmo. É o que eu falo para os pacientes.
Elas, se você for pensar bem, elas têm um preço bastante acessível, que eu falo para eles. Porque às vezes você passa um medicamento e o medicamento você vai tomar um mês. No mês seguinte você tem que comprar novamente. É verdade. E a meia não. A meia ela pode ter um valor um pouco mais elevado, mas você não compra todo mês. Em geral, para pacientes que usam diariamente, se você compra uma boa marca, que a gente geralmente indica, sem conflito de interesse nenhum, a gente indica algumas marcas que são melhores do mercado, que a gente sabe que entregam aquilo que está escrito no produto. Muito importante. Porque tem muitas meias que estão escrito que não são medicinais, né? Que às vezes vendem em loja de esportes ou lojas assim, elas falam que são meias compressivas, mas elas não são medicinais. Então elas não entregam realmente, não tem uma fiscalização se elas realmente estão entregando aquela compressão. Então, mas elas podem ser um pouco mais caras, mas você vai comprar uma a cada 6 meses, né? Então ela tem um prazo de validade maior. Com certeza. Essas são as famosas meias, será que as cantoras sertanejas usam? Que elas sempre aparecem nos palcos com essas meias assim, bem reforçadas. Provavelmente elas devem usar, sim. E ficam ali também muitas horas fazendo muito show. Tempo em pé, ajuda né? também. Ajuda, com né, certeza. Doutora? Ótimo. A gente tá tendo uma aula. E na hora que a gente fala de vestir, é difícil, não sei, será que é ou será que é fácil? Então, eu vou tentar ajudar as pessoas, né? Aqui, só para mostrar aqui, para quem tem usa e meia mais compressivas, as empresas, elas têm alguns dispositivos, né? Colocar um saquinho plástico na ponta do pé ajuda, porque ajuda a deslizar. Legal. E aí, até esse aqui é um dispositivo que você põe dentro, você põe a perna aqui, né? Assim, a perna por aqui, até dá para usar pro braço, você põe a meia, ela desliza super bem e depois você só puxa. E aí sai, que interessante. né? Mas as meias do dia a dia, geralmente isso aqui não é necessário, né? Então, assim, essa aqui é uma meia convencional, de média compressão, tá? Essa aqui tem ponta, então tem sem ponta e com ponta, né? Uma das coisas importantes para falar é que a mulher tem o hábito de fazer esse exercício aqui, né? Para colocar meia. Verdade. Esse aqui não é indicado nas meias de compressão, porque como ela tem a compressão, ela vai travar e você não vai conseguir. Então, uma dica boa é você virar a meia do avesso, né? Você vira a meia do avesso. Deixa eu até vestir aqui pra gente ver. Você vira a meia do avesso. Você pega aqui no calcanhar. Bem mais fácil. Aí você põe aqui no calcanhar. Deixa eu tirar meu sapato aqui. Pode tirar. Vamos ver se vai dar certo. Aí você põe a parte do pé pra dentro, né? Pega aqui no calcanhar. Passa a ponta do pé pra dentro. Fica só o calcanhar pra fora. Aí bem você veste, você veste a parte do pé. O importante é passar o calcanhar. Perfeito. Olha, se a doutora Bruna tá colocando aqui ao vivo, você na sua casa consegue, hein? Então, passou o calcanhar aqui, aí você só puxa ela. Uau, super fácil. Porque senão ela vai travar. Aí, olha. Até passou aqui um pouco o calcanhar. Aí sempre é importante você colocar 2 dedos abaixo do joelho, né? Até passou aqui um pouquinho o calcanhar. Aí, inúmeros benefícios aí para nós. Então fica assim. Aí fica até elegante pra usar. Isso que eu falo, fica elegante, dá até pra aproveitar agora, outono e inverno, pra você arrasar, colocar com a sua botinha, né? E se a gente for falar, até a gente falou agora há pouco de investimento, né, doutora? Hoje uma meia comum no mercado não tá baratinha, não. Então melhor a gente cuidar da saúde, né, doutora? Tem alguma coisa que eu não falei que a senhora acha importante acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Arrasou então, doutora Bruna, obrigada. E olha, estou precisando de uma consulta. Posso ir lá no seu consultório? Pode, deve. Fazer lá uns tratamentozinhos, uns negócios, uma avaliação. Será um prazer então eu vou. E na próxima semana a gente mostra aí pra vocês como foi esse tour aí na clínica da doutora Bruna, viu? Até a próxima então, doutora. Até. Obrigada. Olha, Obrigada o Band Mulher tá só começando.